No programa anterior, nós compreendemos o jubileu a partir da perspectiva bíblica, conhecendo as referências no livro do Levítico e no Evangelho de Lucas. O primeiro jubileu da era cristã foi celebrado em 1300, por convocação do Papa Bonifácio VIII, e desde então já se passaram 725 anos e muitos jubileus foram celebrados. O nosso convidado para conversar sobre a perspectiva histórica dos jubileus é o padre Eliezer Paiva. Ele é do clero da Diocese de Imperatriz, no Maranhão, onde atua como pároco da Catedral Diocesana e vigário-geral. Ele é mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana e é professor na Faculdade Católica do Maranhão. Padre Eliezer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria contar com a sua presença. Olá, saúde e paz. Grato pelo convite, alegria também da minha parte, é recíproca. Obrigado. Padre, mencionava aqui na introdução que da era cristã a gente tem aí 1300 como o início dos jubileus. Como é que a gente pode olhar, assim, em que contexto que surge ou que a Igreja inicia esta prática neste período? Olha, o primeiro jubileu eclesiástico, digamos, né, ligado à Igreja propriamente, sem considerar aí o aspecto bíblico, que é esse de 1300, convocado pelo Papa Bonifácio VIII, ele surgiu dentro de um contexto muito conturbado da cristandade europeia, né? Foi um momento muito delicado da história da Igreja, porque a Igreja estava praticamente dilacerada por muitas disputas internas. O próprio pontificado do Papa Bonifácio VIII veio logo após um curto pontificado do Papa Celestino V. Inclusive, o Papa Bonifácio VIII foi até acusado de coagir a renúncia do Papa Celestino V. Esse Papa ficou apenas 3 meses ocupando o sólio de São Pedro. E isso causou, na época, muitas versões de que Bonifácio VIII, enquanto cardeal, havia minado o pontificado de Celestino V, que renunciou. Esse Papa ele é sepultado na Catedral de Áquila, na Itália. O Papa Bento XVI, inclusive, pouco tempo antes de renunciar, em 2013, havia visitado a Áquila, porque tinha sido acometida por um grande terremoto ali em 2013, e ele deixou o palio dele em cima da sepultura, né, do Papa Celestino V. Muitos depois entenderam que tinha sido um indicativo da parte do Papa Bento XVI de que ele renunciaria. Então, foi dentro desse contexto de muitas disputas internas, de muita disputa também da Igreja com os estados nacionais, de modo particular com a monarquia francesa, com o seu rei, Felipe o Belo. E foi dentro desse contexto que o Papa Bonifácio VIII convocou o concílio como forma de rejuvenescer a fé, de agregar cada vez mais a unidade da Igreja e de propor um caminho também de conversão, de revisão de vida para uma santidade maior, seja no meio do clero, seja no meio do povo. Né? Uhum. Que interessante quantos elementos históricos que o senhor trouxe para nos ajudar a entender, né? Bom olhar e perceber também o surgimento. No programa anterior, Padre Eliezer, a gente conversava com a irmã Zuleika e com o Padre Júnior e eles nos explicavam lá no livro do Levítico o surgimento, a fundamentação bíblica, e também quando Jesus retoma a passagem de Isaías lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e destacaram várias características para a gente do que era o jubileu naquele contexto bíblico. Ao longo da história da Igreja, como é que o conceito de jubileu foi sendo apropriado e como é que ele foi sendo celebrado ao longo dessa história? Olha, o jubileu, dentro do ponto de vista da vida eclesiástica, né, da vida da Igreja, ele foi se configurando desde 1300 até esse último jubileu que nós estamos vivendo, de muitos modos, né? Por exemplo, uma coisa que perpassa o primeiro jubileu de 1300 e que é presente até o momento atual, com esse jubileu da esperança, eu destacaria 2 coisas. Na verdade, 3. A primeira, o caráter indulgencial dos jubileus. É presente praticamente
desde o jubileu de 1300. Inclusive, quando a gente estuda a história das indulgências na igreja, a prática das indulgências da igreja, que no século XVI passaria, né, foi questionada, foi um dos questionamentos de Lutero. Você coloca, inclusive, como ponto de origem da prática indulgencial da igreja, exatamente o período que surgiu, que foi convocado o primeiro jubileu. E desse primeiro jubileu até o jubileu presente, o jubileu da esperança, o jubileu ordinário, as indulgências sempre foram agregadas, sempre foram associadas aos períodos jubilares da igreja. Sempre foram. Então, primeiro, esse caráter indulgencial sempre foi muito presente. Segundo, o caráter peregrinatório, né? O caráter peregrinatório sempre foi uma prática muito comum da igreja, seja em nível universal, seja em nível local, com as dioceses, né? Com as igrejas particulares, de fomentar peregrinações a santuários ou a lugares que o bispo local ou a igreja local considera como importante a prática da peregrinação, como forma de mortificação, como forma de associar aquele caráter bíblico das peregrinações do povo de Deus pelo deserto e em tantas outras peregrinações que nós encontramos, inclusive, nos relatos bíblicos. Então, esse caráter peregrinatório. E o terceiro, que penso que também esteja dentro dessa ótica bíblica, que inclusive é colocado no livro do Levítico, né, no capítulo 25, se eu não estou enganado, é esse caráter do perdão, né, o caráter da misericórdia. No contexto bíblico, era o perdão das dívidas, era o fim dos grilhões da escravidão para quem era escravo, era o fim de tudo aquilo que pudesse ter esse caráter de dívida dentro do contexto bíblico. E no contexto religioso, claro, isso ainda, eclesiástico, isso ainda prevalece, mas tem muito esse caráter penitencial, esse caráter da misericórdia, um momento de revisão de vida, para deixar aquilo que é dívida, entre aspas, né, espiritual, de lado, realmente, projetar a vida para o futuro, projetar a vida para uma nova estrutura de prática religiosa, de consciência, aquilo que na Bíblia também a gente chama de metanoia, quer dizer, uma verdadeira conversão. A proposta do jubileu é gerar nos corações humanos, nos corações dos cristãos, particularmente os cristãos católicos, um caminho verdadeiramente que conduza a uma conversão, a metanoia completa, né? Uhum. Esses elementos que o senhor traz para nós, Padre Eliezer, nos mostram muito esse caráter religioso, o contexto religioso dos jubileus. E a gente pode, assim, considerar também, há algum impacto, influência também, por exemplo, social, de um jubileu no seu contexto? Sim, com certeza, até porque você acabou de falar agora há pouco, né, que o programa anterior tratou exatamente do jubileu a partir da perspectiva bíblica. E a partir da perspectiva bíblica, o grande arcabouço do jubileu bíblico é justamente o caráter social, né? Essa índole do perdão das dívidas, essa índole da libertação dos escravos, que inclusive Jesus recorda no Evangelho, no capítulo 4, que inclusive vai ser o Evangelho, o Evangelho da Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos, quando o bispo reúne todo o clero. E dentro do âmbito eclesiástico católico, essa índole, esse caráter social, ele prevalece. Por quê? Porque a igreja propõe as práticas de misericórdia e também propõe as práticas de caridade. E as práticas de caridade, elas estão dentro do contexto da vida social. Ou seja, onde que a gente vive a caridade? As virtudes caritativas da Bíblia, da igreja. Onde que a gente vive isso? A gente vive isso na sociedade, a gente não vive no vácuo isso, né? Isso é vivido dentro da sociedade. Então é impossível, por exemplo, separar, distinguir o caráter jubilar do seu aspecto social. Não tem como você separar isso. Você separar isso, você tirar esse aspecto social do jubileu,
primeiro, ir contra a tradição bíblica, lá do livro do Levítico, que inaugura essa ideia de jubileu, e é ir contra a proposta do próprio jubileu, que também passa essa metanoia, essa conversão, ela passa também por uma conversão social, por uma conversão ambiental. Papa Francisco usou muito essa expressão inclusive é recordada no texto base da campanha da fraternidade desse ano, uma conversão ecológica, e isso tem um caráter jubilar, porque é a proposta, é como que se fosse assim um terreno. Aqui no Maranhão a gente chama de baldrame, né? É o baldrame do aspecto jubilar. É essa índole religiosa, mas essa índole também social, porque ambas estão presentes no contexto do surgimento do jubileu nas Sagradas Escrituras. E quando isso começou no âmbito eclesiástico, o âmbito eclesiástico também se apropriou desses dois aspectos, tá? Excelente, que maravilha essa conversa hoje com o padre Eliezer Paiva. A gente está olhando, buscando uma compreensão histórica dos jubileus, é o tema do nosso programa de hoje. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós vamos continuar esta prosa para lá de especial. Fique aí com a gente, até já. Já estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia aqui neste espaço de reflexão, de aprofundamento, em que a gente tem olhado para diversos temas, seja do sínodo sobre sinodalidade e agora nesta série especial sobre o jubileu, que também se insere dentro desta celebração e da implementação do sínodo proposto pelo Papa Francisco. E se você quiser rever os nossos conteúdos, os diálogos que a gente tem aqui no nosso programa, basta você procurar @Igreja Sinodal no YouTube e ali você tem todos os programas, todas as séries que a gente apresentou para você rever, para compartilhar e assim crescermos juntos na fé, conhecendo bem para viver e praticar em comunidade. Hoje a gente está conversando com o padre Eliezer Paiva. Ele é mestre e professor de História da Igreja, é do clero da Diocese de Imperatriz, no Maranhão, e está ajudando a gente aqui com vários elementos interessantíssimos para a gente olhar para essa dimensão histórica dos jubileus da era cristã, que começaram a partir do ano 1300. Padre Eliezer, a gente olha para a história e aí ver os acontecimentos também para nos ajudar a compreender hoje, né? Como é que a compreensão histórica dos jubileus pode enriquecer a vivência do atual jubileu que a gente está celebrando, esse jubileu de esperança? Olha, primeiro te agradeço muito por essa pergunta, por um motivo. Antes de respondê-la, eu queria tecer esse comentário. As pessoas, às vezes, né, os nossos fiéis, as comunidades em geral, com toda a sua boa vontade, com todo o seu espírito de vida cristã, de vida eclesial, tendem a viver a celebração do jubileu de modo isolado, né? O Papa Francisco, na bula de convocação desse Jubileu da Esperança, ele até menciona algo do tipo daquilo que eu estou aqui querendo dizer. O jubileu ele não é um marco temporal, né? Não deve ser compreendido apenas a partir de um marco temporal, mas é a partir de um marco existencial, de uma experiência de vida, fruto de uma vivência na vida da comunidade. Né? Ou seja, tratar o jubileu destacado, né? Em italiano se usa essa expressão, destacado, separado daquilo que é a experiência da igreja ao longo dos séculos, além de ser um erro histórico, é comprometer o próprio sentido da vivência do ano jubilar dentro da prática da vida cristã. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o jubileu só pode ser, esse jubileu, por exemplo, ordinário da esperança, ele só pode ser vivido, só pode ser pleno a um cristão, a uma comunidade, a um sacerdote, ou até um bispo, se ele for vivido à luz da experiência da tradição da igreja. Então, não tem como viver o jubileu ordinário da esperança, esse que nós vivemos, ou o anterior, que foi o extraordinário da misericórdia,
separando, distinguindo de toda a vivência histórica da tradição jubilar da igreja. Então, o que eu quero dizer é que todos os jubileus, eles se entrelaçam, né? Eles se correlacionam dentro do aspecto da tradição da igreja. Só é compreendida uma vivência plena, satisfatória do jubileu, se eu entender que o jubileu atual é continuidade de uma experiência que está dentro do contexto da tradição da igreja. Por isso que a compreensão, aí respondendo à tua pergunta, a compreensão histórica do jubileu se dá, antes de tudo, a partir do aspecto bíblico, que é o fundamento da tradição jubilar, como já foi dito aqui, mas a partir da tradição da igreja. É dentro do período que nós chamamos de tradição, dentro das práticas que aquilo que a igreja fez e nunca vai deixar de fazer e haverá de fazer sempre, que o jubileu tem que ser compreendido historicamente. Em outras palavras, eu não posso compreender e não posso nem pensar em viver o jubileu ordinário da esperança isolado de toda a experiência jubilar da igreja que está dentro da linha da tradição da igreja. Isso é muito importante que nós, clérigos, que as comunidades tenham essa compreensão. E o Papa Francisco, repito, ele lembra de um modo indireto isso, porque ele diz na bula, olha, o jubileu não é um marco temporal, né? Não é um marco temporal, dizer, começou em tal período e vai terminar lá no dia 6 de janeiro. Não, o jubileu é a experiência da tradição da igreja, daquilo que a igreja há séculos faz, não deixou de fazer e haverá de fazer sempre, porque está dentro desse contexto da tradição que é muito além de algo temporal, né? Acho que é importante, por isso que eu gostei muito dessa tua pergunta, parabéns, porque eu acho que serve muito para esclarecer essa vivência do jubileu dentro de uma órbita que vai muito além, uma visão mais, sendo filosófico aqui, uma visão mais holística, né, do Sim. jubileu no seu contexto dentro do que nós chamamos de tradição. E acredito, Padre Eliezer, a partir do que o senhor comenta, ou seja, a gente se vê apenas como um marco temporal, o jubileu se torna um evento, né? Um evento, exato. Aí fica... E é interessante, desculpe te interromper, muito bem lembrado isso, o Papa Francisco, em uma alocução, pouco antes, eu não sei precisar quando, mas o Papa Francisco disse isso, ele disse, olha, o jubileu não é um evento, não é um evento estático dentro da temporalidade. O jubileu é uma experiência da igreja e que a igreja quer que seus filhos tenham essa experiência. Muito bem lembrado, muito bem colocado, isso aí que você está dizendo. Que ótimo. E bom, a gente vai abrindo os nossos horizontes aí, olhando. Agora sim, Padre, hoje nós celebramos os jubileus a cada 25 anos, os jubileus ordinários. A irmã Zuleika explicava no programa anterior, ou seja, que os jubileus lá na época do Antigo Testamento eram celebrados a cada 50 anos, que eram 7 grupos, 7 blocos de 7 anos, e no 50º era o bloco do descanso. O que determina, ou também por que houve essa mudança dos períodos celebrativos dos jubileus? Nós tivemos aí, pelo menos recentemente, 2 jubileus extraordinários, né? O Papa Francisco convocou o jubileu em 2016 da Misericórdia, e São João Paulo II, em 83, também convocou um jubileu fora deste período de 25 anos. Olha, o principal motivo pelo qual a igreja, digamos, ela reduziu o período de um jubileu para o outro, claro que o Papa pode convocar, digamos, um jubileu extraordinário, como foi o caso desse último que o Papa Francisco convocou. Eu me lembro muito bem, porque eu estava em Roma, eu estava terminando meus estudos em Roma, quando o Papa Francisco convocou o jubileu extraordinário da Misericórdia. Eu me lembro que o meu professor de História da Igreja Medieval, Padre Roberto Regoli, um cara muito bom, especialista em papado,
lá na Gregoriana de Roma, ele, ele disse assim, olha, o principal motivo da igreja ter reduzido o período de um jubileu para o outro foi o desejo de proporcionar aos fiéis, de proporcionar às comunidades a possibilidade de viver pelo menos um ou dois jubileus ao longo da sua vida. Suponhamos aí, a média de expectativa de vida de um brasileiro está aí entre 77 e 78 anos de idade. Então, de modo consciente, uma pessoa vivendo até 75 anos de idade, até 80 anos de idade, ela viveria aí dois jubileus ordinários, né? Dois jubileus ordinários. E quando a igreja resolveu reduzir de 50 para 25, foi exatamente para proporcionar que durante o percurso de vida, durante a existência minha, durante a sua existência, nós possamos viver pelo menos dois jubileus ordinariamente, né? Eu digo, eu tenho 46 anos de idade, né? Então, esse já é o terceiro jubileu que eu estou vivendo. Eu vivi o jubileu ordinário de 2000, eu era seminarista, e vivi o jubileu extraordinário de 2015 e 2016, o jubileu extraordinário da misericórdia, e agora o jubileu ordinário da esperança. Então, eu já estou na média. Com 46 anos, eu já entrei, eu também, viu, padre? Já passei um pouco da média, um pouco da média. Mas o objetivo é que o padre Regoli sempre dizia para nós, era exatamente esse. Ele dizia, olha, é para proporcionar à comunidade dos fiéis esse elan de poder viver um ou dois jubileus ao longo do percurso da sua vida. De 50 em 50 anos, imagina se daqui 50 anos fosse o próximo jubileu, seria em 2075. Eu não vou estar mais aqui. Você não vai estar provavelmente mais aqui. Talvez seus filhos vão estar, certamente, né? Mas para dizer que a igreja quer favorecer a comunidade dos fiéis a viverem em sua vida um ou dois jubileus, seja ordinariamente ou seja extraordinariamente. Pelo menos é essa a resposta que um grande teólogo da história da igreja, padre Roberto Regoli, que é um especialista em papado, nos dava sempre quando tocávamos nesse assunto do estudo dos anos jubilares ou do jubileu dentro da história eclesiástica. Que maravilha! Aqui no programa, padre, é assim, quando a prosa é boa, o tempo passa rapidinho. Infelizmente, o tempo, nosso inimigo, chegou ao fim do nosso programa, mas eu quero agradecer muito este papo super agradável e quanta iluminação e inspiração o senhor trouxe aqui para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado todos, obrigado você, obrigado a todos vocês da TV Horizonte, que Deus abençoe e que vivamos esse jubileu, como propõe o Papa Francisco, com muita esperança, com muita fé, porque a esperança, ela não nos confunde, ela não nos decepciona. Um abraço, obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. E obrigado você que nos acompanhou no programa de hoje. Semana que vem a gente se encontra e continua esta série especial. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, não é verdade? Vamos aí com o coração cheio de esperança, olhando com alegria para o nosso futuro. Até a próxima semana.